Esta casa tem demónios, é um pandemónio. O chefe da casa chega sempre tarde do escritório. Cota meia-idade, calvo, pinta de azeiteiro. Aquele suspeito que ninguém suspeita, ou manja que é suspeito. Conhecido na rua como o António Centopeia. Identificado na PJ como o Kid Bengaleira. Tecla a toda hora, engata mais uma lola. Cuidado com este cota, é produtor de filmes de foda. Ela é viciada em compras, agarrada a montas. Nunca faz as contas, dá facada, acesso, capa sobre as contas. O marido, 3 pescados, ouro, uns quantos quilates. Quinta-feira é dia santo para amigas e engates. Discotecas e boates são locais de referência. Gira com tipas sem assunto, pois detesta a concorrência. Um casamento, fachada, uma vivenda hipotecada. Um marido depravado, esta casa está assombrada. Ela sente-se mal com o corpo dela. Enfarda e vomita porque quer ser bela. LOL é o nick no fórum de engate. Procura um homem mais velho que a resgate. É gótica e pálida como um vampiro. Fechada num quarto que é o seu retiro. Usa lâminas do avô para cortar as coxas. Tem piercings na sua pele com marcas roxas. Ela Então, onde é que estamos? Adivinham? Bem, antes de mais, bom ano pessoal, 2024 já está aí. Muito sucesso para todos, que esses projetos se desenvolvam. Pá, e tudo bom mesmo, para tudo. Para todos, muita paz, muito amor, já sabem. Saúde! Pá, conseguem perceber o que é que está ali? Odra, Odra, tripa, olha aí, olha aí. Está tudo. Pois é, meu, viemos aí, Vila Flor, Bragança, estamos aí com ele. Vamos fazer aí 1 ou 2 diretos para conhecerem um bocadinho melhor o Odra, que foi o vencedor do passatempo que fizemos para comemorar os 20 anos do Referência. E está aqui, o prometido é devido. Toma, faz questão que vejas para ver se gostas. Também tenho aqui. De volta. Exatamente. Mas eu posso já dizer, maltinha. Olha aí, olha aí. Um print para quem quiser. E o print. Toma. Exatamente. Está aí. Com dedicatória. Mesmo. Ganda Foi este o respect. desenho escolhido pelos grandes, pelos kings. Ganda mosaico, ganda keb, ganda uva. Deu neste resultado. Mesmo, Está ali. brigadíssimo. Fuck. Ganda dica Eu mesmo. fiz. Mega respect mesmo. Quem é que fez? Mega respect. Ganda Comer, nosso segundo entrevistado, com aquele projeto que acho que vocês já conhecem, Style Spectrum, para além de t-shirts, ele está a desenvolver outros trabalhos, pá, ganda respect, mais uma vez obrigado, trabalho de qualidade, muito bom. E essas t-shirts vão ser uma edição limitada que vamos fazer e fiquem à espera de surpresas, porque não vão ser só estas, em breve vamos divulgar. O artista escolheu 2 cores, escolheu a cor da estampagem, neste caso foi branco, a estampagem é azul, está um azul escuro, ficou um trabalho impecável, e a t-shirt amarela. Em breve vão estar disponíveis, falamos depois sobre isso. Aqui atrás estamos no mural do Trip, o mural que ele tem aqui legal, com os trabalhinhos. Queres falar só aí um bocadinho sobre este mural? Sim, neste caso é a minha parede de experiências, onde eu venho fazer, é a única parede legal que tenho aqui neste sítio. Então pronto, é aqui que tento fazer tudo aquilo que seja os meus bonecos e as minhas criações, sem ser extra trabalho. O meu hobby está todo aqui, neste caso. Boa cena, boa cena. Grandes trabalhos, meu, digo já. Obrigadíssimo. Grandes trabalhos. por isso. Então, sei que esse foi o último, não é? Sim, sim, Que fizeste. Pá, totalmente. está top, meu. E aí já tem 1 ano, já está a ficar um bocadinho gasto, as cores já não estão mesmo vivas como deveriam. Também dado a condições Sim, é meteorológicas diferente. e A à foto já parede, tinha etc. visto, e aquelas letras as últimas. Bora lá checar que tem. A cru. Continua certinho. Trip, DTOS também, fortíssimos. DTOS. Se não fossem esses fricos nem pintava se fosse preciso, hoje em dia, é verdade. Ok. Se não fossem eles a desencaminharem lá abaixo no Porto, é complicado, não conhecia ninguém lá. Foi o Mike Stone que disse, ok, vamos pintar, vamos embora. E foste para lá viver? Ou... Sim, estive lá a viver uns 4 anos,
ia lá estudar e a trabalhar. E depois eles viram que eu fazia uns bonecos engraçados e anexaram, que faltava lá alguém no grupo que fizesse uns bonecos fixos e anexaram para a crew deles, grande a cena. Isso começou mais ou menos em que ano? Tens ideia? 2007, 2008, por aí. 2007, 2008, que estavas a falar há bocadinho, Sim, não sei sim, se queres partilhar, nessa altura que havia esse, não é? Vocês tinham missões tipo, Sim, era a bombar. era bombaria legal, basicamente, e continua a ser, não é? Uma crew de bombing, de grafite E vê-se, a sério. yeah. E sim, tínhamos competições saudáveis com certas cruzes do Porto. E isso também pronto, também fez de nós quem somos hoje, né? Esse nome de estarmos há tanto tempo no ativo e de também conseguirmos estar nessa competição saudável com o bombing, competirmos taco a taco com grandes cruzes que já existiam, etc. E nós crescemos a vê-los como referências e depois tornaram-se basicamente alguns amigos, outros mais concorrentes, entre aspas. É como é. Exatamente, depois com o tempo um gajo, claro que também ganha outra mentalidade e outra cultura daquilo que é o grafo e não pode haver quase essa competição, não é? do pessoal se dar mal, basicamente. Nós também devemos entender que estamos todos pela mesma causa. Claro que há aquela coisa de rivalidade de eu vou ali, tu não, e isso aí é que às vezes torna essa competição saudável e engraçada. Mas uma coisa é a competição, outra coisa já parte. Mas sim, Boa. é uma crew que, se não fosse da TO, possivelmente não pintavas. Não pintavas hoje em dia, Está bem. Pintei, mas foram eles que desenvolveram este bicho e que fizeram com que, né, eles já pintavam, ou neste caso já tinham mais skill do que eu, a nível de tudo, né, de missões, de preenchimento, de traço e etc. E também foi o motivo para a minha evolução de tentar acompanhar aquilo que eles já eram, né? Íamos mandar um fame, não é eles a mandarem grandes peças e tu a mandares um bolo rei ao lado daquilo, não é mesmo? Não, tens de esmerar. Essa expressão é muito boa. Nós utilizamos essa expressão, que é, para não dizer que é galhão, é mesmo mandas um grande bolo rei. Já tinha ouvido. E é mesmo por aí. Eles automaticamente fazem com que tu evoluas, mesmo para conseguires estar ao nível daqueles deles, né? Já estavam num nível muito à frente. E sim, foi bom conhecer estes jovens. Nice. Mas já falamos um bocadinho mais. Certíssimo. O tempo também não quer ajudar, portanto não será possível estarmos também assim muito tempo aqui fora, portanto vamos recolher, mas já voltamos aí para nos sentarmos um bocadinho com o Trip e ele contar-nos um bocadinho da sua história, como é que começou, e fazermos assim este pequeno short, como é que lhe chamamos? Um short interview ou algo assim do género, vai ser assim um conteúdo que vamos tentar trazer com mais spray. Olha, cortes de spray. Boa, olha, uma ideia, cortes de spray. Volume 1, primeiro episódio. É já, pessoal. A cena. Por acaso foi uma. Grande nível. Mano, obrigado aí por nos receberes aqui no teu espaço. É isso, vamos falar aqui um bocadinho, tentar conhecer-te um bocadinho melhor, relacionado com o grafite, obviamente. A primeira pergunta é óbvio, quando é que começaste a pintar? Antes de mais, obrigadíssimo pelo convite e pelos quilómetros que fizeram para vir ter comigo. São muitos quilómetros, acreditem, estes jovens estão muito longe para vir aqui. É isto que eles vieram a Nárnia, neste caso. Isto começou, sei lá, 12, 13 anos a ver videoclipes de hip hop e ver grafite, já começava a aparecer nas televisões, revistas e etc. E aquela curiosidade, gostava de fazer isto. E começou basicamente por aí, de curiosidade mesmo.
de começar a fazer umas coisinhas nas aulas, nos cadernos, como basicamente toda a gente. Não é? Mas, Tinhas tu 12, 13 anos? sim, por aí, quando me comecei assim, a interessar mais por desenhar, neste caso sempre desenhei, desde miúdo, era uma das maneiras que a minha mãe me conseguia controlar para eu estar quieto em casa. Ok. Era um bocadinho complicado porque eu era muito jabardo e destruía a casa toda com tintas. Pronto, então não eram muitas as vezes que isso acontecia e era preferencialmente no verão, que tinha o meu quintal onde podia pintar as coisas à vontade. Mas sim, era tudo à base de guache e mais não sei o quê, miúdos com 6 aos 10 anos, por aí. Eu lembro-me e tenho memórias disso acontecer e registros de ser pequeno e já estar com tintas e metido no meio das tintas. Ok. E pronto, e lá em casa nunca houve ninguém assim com registro artístico. Neste caso nunca houve nenhum artista, sim, basicamente. E o aerossol, quando é que entra? O aerossol, foi mesmo aí nesses 12, 13 anos começar a ver as coisas, depois os primeiros que fiz, curiosamente, nós estamos em Trás-os-Montes, anos 2000, não é? Não há nada, neste caso, até agora, sabe Deus, quanto mais há uns anos largos atrás. E a única loja que havia de latas, ou era no Porto, em Lisboa, e havia uma em Bragança, que fica a 100 km daqui, que tinha tipo 3, 4 latas, em que as latas eram a 7 euros, digamos, nos dias de hoje era tipo 2, 3 vezes mais o valor de mercado normal, mesmo por causa disso, vinham fora, era um nicho ali e havia muita pouca gente a pintar. E sim, basicamente aqui nunca conheci ninguém que se interessasse por grafite ou coisa do género. Só quando tinha 16 e me mudei para Bragança para estudar, é que conheci lá 2 indivíduos que pintavam, eles pintavam muito mesmo, na altura. Lembras-te? O tag dele era Mesh, M-A-S-H. Ele não era dos pioneiros em Bragança, porque já tinha havido um ou dois que já havia lá alguns grupos de hip-hop. Também depois conheci nessa altura, mas sim, a nível de grafo era esse Mesh e um colega meu que era o Guimarães. E sim, eu pintava muitas mais vezes com o Guimarães, os meus primeiros bombings, mesmo de saber o que era um bombing e de pintar, sim, foi com uns 16 com esse Guimarães, que já tinha uma bagagem se calhar um bocadinho diferente, porque também já vinha de Guimarães, onde já havia muito isso. E ele também tinha esse bichinho do hip hop e do grafite e pintávamos algumas vezes juntos, sim. E basicamente o aerossol foi por essas alturas. Mas antes disso eu até pintava como ia dizer anteriormente, as minhas primeiras cenas foram com carvão. Não tinha acesso a tinta, não é? A tinta que possivelmente poderia ter era de rolo. E não via isso como grafo, não é? Agora, mas pegavas então preciso carvão na parede? Carvão de saco, mesmo na pode ser parede? carvão de lareira, para fazer churrasco, eu pegava nisso e fazia grafos com isso, fazia desenhos, whatever. Atrás da escola, não sei o que, na minha aldeia, e na junta de freguesia, que depois um dia tive de limpar essa porcaria toda. Foi fácil, foi só água, não é? Exatamente, a água na vassoura, uma vassourinha e água está feita, com um bocadinho de lexívia, daquilo resultou. Mas sim, foram as primeiras experiências de pintura ilegal, não foram propriamente com latas de spray, não é? Porque também não estava no meio onde isso fosse normal, não é? Nem hoje em dia é normal ver grafite aqui em Trás-os-Montes, não é? É uma coisa... Mas sim, começou por aí basicamente, assim, 15, 16, por essa altura. Sim, mas E aí eles perguntaram também em Bragança. Ok, onde é que fazias, não é? Porque acredito que qualquer coisa que aparecesse seria logo fácil de identificar quem é que o fez, não é? E que provavelmente também era fácil de saber que serias tu, portanto, aonde, e nós não tivemos a oportunidade de ir a um sítio que falaste, que está neste momento difícil, não é, de aceder e se calhar até era perigoso, mas queres falar um bocadinho sobre esses sítios? Sim, inicialmente, claro, quando tens 14, 15 anos e não andas aqui no liceu, claro que é os teus primeiros sítios que exploras para pintar, não é? Compras uma lata nos chineses, uma ou duas, ou alguém traz alguma cena de casa, tu vais para trás de um pavilhão e sacas lá os teus primeiros, isso é basicamente o princípio como quase toda a gente, não é? É bem ou a mal, sim, eu era aquele que já tinha um bocadinho mais de jeito para desenhar letras mais a ver com grafite, ou em vez de estar a escrever só o meu nome,
claro que era facilmente identificado que era eu. Nesse sítio que infelizmente não podemos fazer lá a gravação, isso foi um sítio que começamos a frequentar com 14, 15 anos, e aquilo começou por ser só o nosso sítio para irmos para lá. E depois, pronto, comecei a interessar por grafite e pinturas de parede. Pronto, tinha ali aquele espaço que conseguia explorar ali, porque aquilo era uma casa com 3 divisões. E todas as divisões estavam pintadas, todas as paredes mesmo, teto e tudo. Aquilo era quase uma anarquia ali dentro de pinturas, sim. E nós utilizávamos isso para fazer festas. Por exemplo, nós com 15 anos geríamos aquilo como se fosse um bar. No dia da festa da aldeia, nós tínhamos 15, 16 anos, não gostávamos de música de baile, então fazíamos uma coisa à parte com música eletrónica dentro daquela casa. E basicamente todos os jovens estavam na festa e iam para ali. Portanto, chegámos a ter problemas com a comissão de festas e etc. por causa disso, porque já era mais gente na nossa festa do que propriamente na festa da aldeia, porque era a curiosidade há uma festa ali em cima, e o pessoal ia todo para lá. E assim começámos a abrir aquilo quase como festa, e depois combinamos também que só abriríamos a partir de certa hora para os jovens e não estarmos a dividir ali a população. Exatamente, a casa acabava aqui o baile, que és DJ, é para ali, não havia a prática dos DJs, então vais para ali. E sim, esse sítio era quase a nossa casa, era como se fosse um sítio abandonado que nós estávamos lá a viver quase. E sim, pintava aquilo tudo, e foi aí que comecei a fazer as primeiras coisas. Ok. Há um registro desse sítio ou não? Sim. Pode-se falar disso? Sim. Sempre aproveitar. Depois fazíamos aqui assim um corte. O Trip vai dar aí a dica de um vídeo que está disponível no YouTube. Tu falaste nisso, eu não tive ainda a oportunidade de o ver, mas sugiro que o vejam e depois já falamos. Mas dá aí a dica sobre esse vídeo. É o videoclipe da Família Malícia, dos Dilema. Só Família Malícia, e aparece. Neste caso, o videoclipe foi filmado nessa casa, e as paredes são as dessa casa que estávamos agora a falar. Boa. Até já, pessoal! Obrigado por estarem aí desse lado. Até já. Obrigado, Tribo. Nada. E depois a parte de baixo toda salpicada, toda fluida, tens de construir assim sempre, mas bobagens. E aí, continuamos aqui a conversa com a grande Trip, mais uma vez, obrigado aí por nos receber aqui no grande estúdio. Agora, deste lado, como podem ver aqui, o espaço onde o Trip faz o seu trabalho de tatuador, muita tatuagem, altinha, já sabem, se quiserem arriscar a pele, está aqui o homem. É isso, vamos continuar aqui a falar um bocadinho com o Trip. Acho que já falamos um bocadinho então do teu início, mas perceber quem é que foram essas, ou quem é que foram as influências, quem é que foram as influências que te levaram a enverdar mesmo pelo rumo de grafite, não é? Porque o início foi mesmo grafite, hoje em dia se calhar fazes mais a tipo até de trabalhos, não é? E tens feito caretos e tudo. 90% do faço são trabalhos. Mas esse início, essas influências, consegues identificar? Lembras-te quem é que foram? Sim, principalmente Cantu. Inicialmente foi aquele artista que eu ia, para além de letterings, que é isto, que este gajo a fazer isto simétrico. O traço parecia que era feito a fita cobre. Sim, inicialmente sim Cantu, porque também era dos mais reconhecidos e que saía em mais sítios. Estamos a falar numa altura em que não havia nem grandes coisas na internet, nem era toda a base de revistas, hoje o pessoal nem sabe o que é isso, estar à espera um mês que sai uma revista para ver gráficos novos, ou que no verão vem um primo todo de França com umas cenas novas. Inicialmente foram muitos artistas mais de personagens em si. Sim, internacionais tinha Cantu, depois mais para a frente tinha o Nash dos Love Letters, que identifico muito
no meu trabalho, e mesmo depois do Saturno, que pronto, né? Os meus bonecos também são um bocadinho assim, é mais uma modulação de cores do que propriamente traço, e é uma coisa já um bocadinho, não é que digamos que seja diferente do grafite, porque o grafite são letras, como o pessoal diz, mas sim, é tentar fazer uns personagens diferentes daquilo que já existe, ou que sejam mais, no meu caso é que sejam mais complexos tecnicamente, a nível de construção e etc. Gosto de trabalhos assim mais complexos. E sim, pois aqui a nível nacional tinha grandes nomes como o Doc, o Fedor, que antes era o Blast, tinhas, pronto, essa crew deles dos North Team, neste caso era principalmente aqui no Porto, acho que ou na zona norte influenciaram muita gente, foram quase dos primeiros a fazerem grandes peças de fame. Uma pessoa olhava para aquilo e isto já não é grave, isto já é uma coisa, exatamente. People dessa altura, que hoje em dia quase há 2 ou 3, quer dizer, quase todos pintam ainda, mas não com tanta regularidade, ou a fazerem mais trabalhos como eu neste caso. Mas sim, as influências eram muito essas, o Rato 54 e o Noir do Porto também tinham grandes bonecos. Depois apareceu um húngaro, que também está aí, agora não lembro do nome, que ele veio mesmo revolucionar tudo a nível de cores ali no Porto. Ele agora até é só tatuador. Agora parece mesmo. Um nome, não sei se ele é húngaro, mas acho que era estrangeiro. Cuba? Não. Sim, ele agora dentro do nome de tatuagem. E agora não consigo lembrar. Mas eu não sei se ele era húngaro. Sim, mas depois não posso dar essa referência, não estou a bater, mas sim. Depois a nível de cores veio revolucionar ali um bocado o Porto e a noção do que é que poderia ser o grafite. Isso já foi quase em 2007, 2008, quando eu fui para o Porto. E assim, sim, ao ver outros trabalhos de uma magnitude gigantesca, tens a nível de cores e de criação de elementos, depois vais tentando criar as tuas próprias coisas, não é, com influências noutros, mas sim, esses basicamente foram os grandes impulsionadores das minhas criações, sim. Okay. Basicamente. E depois estavas a falar, não é? No início também, no primeiro direto que fizemos, que foste estudar e foste viver para o Porto, não é? Sim. Essa experiência 6, 7, sim. Foi que acaba por ser também depois a relação com aquilo que pertence hoje em dia, não é? Sim. DTOS, portanto, fala-nos um bocadinho, se calhar, disso. Basicamente fui estudar animação 2D, 3D para a escola Aro. E grande parte deles estudava lá, pelo menos 3, 4 estudavam lá na escola. Pronto, começamos a dar. Tinha um deles, um colega meu da minha turma, dava-se com eles e então, olha, este gajo faz uns bonecos e caralho também fotográfico, não sei o quê. Pronto, começamos a trocar ideias, a começar a ir pintar juntos e sim, depois entrei para a CRU e a partir daí, pronto. Nunca mais parou o bicho de pintar. Sim, e neste caso, há bocado estava, mesmo lá em cima, estava a dizer, esta é a minha parede hobby, porque eu venho para aqui fazer o meu hobby. Por acaso, curiosamente, eu lembro-me de ter pai uns 15 anos, ou 16, e estar numa discussão com o meu pai, e ele me estar a perguntar o que é que queres fazer da vida. E eu disse, eu vou fazer grafite. O meu pai diz-me, já és maluco, isso não é uma profissão. Pronto, meu pai é professor primário e sempre teve muito jeito para futebol, só que futebol não pagava contas, principalmente na regional entre os montes, não é? E ele sempre via isso como, podia ser o sonho dele, mas sempre via isso como um hobby que não lhe ia pagar contas, não é? E ele olhava para mim e tinha essa noção de grafite é um hobby, maluco, não vai pagar contas. Não é? E eu sempre tive essa cena de, não, o grafite vai-me pagar contas. E mal ou bem, a partir do grafite, isso começou a pagar contas, não é? Porque agora só faço trabalhos pagos, basicamente. E o meu pai continua a ter razão, o grafite continua a ser o meu hobby. Bom. Porque basicamente, eu quando quero fazer os meus bonecos e tenho de arranjar o meu tempo, tipo um fim de semana ou coisas que não tenho para fazer, para ir fazer os meus bonecos. Porque basicamente não são os meus bonecos que me pagam contas, mas sim as pinturas bonitas de reprodução fotográfica e etc. Não é? Claro, como o trabalho dos caretos. Exatamente, exatamente, esse tipo de trabalhos exemplo, não é propriamente. Trabalhos. Sim, não é propriamente
Eu quase que não considero que aquilo seja grafite, mas sim, é feito com a técnica do grafite e a spray, whatever, é reprodução fotográfica. Mas opá, a nível de satisfação artística dá muito mais prazer em pintar um boneco dos meus, não é? Se formos ver assim, claro, pintar o fotorrealismo que eu faço, ou os trabalhos que eu faço, também chega ao fim e é quase uma luta de ego comigo próprio de eu consigo fazer aquilo. Eu por onde der, aquilo tem de ficar assim. E opa, evolução de capacidades, sim, é uma guerra. os materiais, sim, exatamente. Claro, Exatamente. Até porque não há muitos mais pintores aqui em cima, principalmente o distrito de Bragança só sou eu, basicamente, e não há aquela troca de ideias, como acontece no Porto de Lisboa, nos grandes meios, em que os artistas se encontram muitas mais vezes, não há essa troca de ideias nem de influências, aqui tem de ser quase por mensagens de internet ou quando um gajo fala uns com os outros, porque a nível de partilha de conhecimento não há, e não, se eu quiser ir pintar os meus bonecos tenho de ir pintar sozinho, porque aqui não há ninguém que pinte comigo. E aí o meu pai continua a ter razão, porque o grafite é o meu hobby e não é a minha profissão. Eu continuo, ao fim destes anos todos, eu sempre pensei o contrário, mas não, ele continua a ter essa razão. Sim. Mas algum projeto para o futuro relacionado com o grafite? Sei lá, eu nunca meti muito projeto nisto. Não? Nunca pensei. Pronto, sempre tive aquele objetivo, sim, como eu estava a dizer desde os 15, que eu tinha aquela ideia e eu consigo viver disto. Porque também tive sempre aqueles amigos que tinham um bar ou qualquer coisa que me podiam ir lá pintar. O meu primeiro trabalho pago foi com 15 a 16 anos num tasco aqui, que era o pub Disco ao Flor. Eu pintei aquilo tudo lá dentro com 16 anos. Isso já é um trabalho pago e dá-te logo um input de não, peraí, eu consigo ganhar dinheiro com isto. Só que não é um dinheiro que consigas sobreviver com um chaval de 16 anos, é altamente. Estás a ganhar uns trocos com a tua arte. Agora, é pensar que a nível profissional é um bocado curto o mercado que tens aqui para viver disso, não é? Claro. Sempre tem consistência. Sempre tive de conciliar. Sim. E mesmo agora de adulto, sempre tive de conciliar outros trabalhos com pinturas, com grafite, etc. Até que cheguei ao ponto de começar a fazer tatuagens. E nos últimos 2 anos só vivo mesmo de pintura de parede, nem tatuagens tenho feito, basicamente. Vou dar agora mais algumas coisas que ando a fazer na tatuagem. Mas sim, objetivos nunca foi de fazer. Pronto, o objetivo é evoluir e conseguir viver disto o máximo tempo possível, que é sempre um risco, não é? Isto é um nicho basicamente cultural para pintura de murais, etc. Aquilo podemos dizer que não vai haver trabalho durante muito mais tempo, não é? Chega a um certo ponto, vai haver uma saturação de tudo, não é? Trabalhos e pintores e etc. Opa, o objetivo é, enquanto der, estamos cá. Já há umas máquinas, não é? Exatamente. Pintam fachadas de cima a baixo, é só... E agora com as novas tecnologias, pior ainda, que já ninguém nos paga para fazer nada. Ok. Lá está, começamos com uma pergunta tipo clichê, não é? O que é que te levou a pintar? E um bocado assim para terminar, antes de deixares aí uma mensagem final, é o que é que representa o grafite para ti? Está falando assim um bocadinho, mas resumidamente, o que é o grafite? A grafite, neste caso, sempre foi a minha motivação de vida, é a minha vida, basicamente. Não é? Se o vejo que eu disse até agora é isso, com 15 anos já tinha noção de quero fazer grafite, pronto, seja hobby, não é? Mas era aquela coisa de eu queria fazer aquilo de profissão e basicamente é mesmo aquele não é que seja a minha salvação de vida, não é? Mas sim, é conseguir fazer da minha vida aquilo que eu gosto, basicamente. Mas é isso. Estás aqui a receber props do EFA e do Iron. Grande props. Props aí para quem estiver a ouvir, obrigadíssimo por estarem atentos desse lado. Mega props para estes homens que fazem um trabalho incansável. Daquele lado. Fizeram milhares de quilómetros para estar aqui. É um grande props para eles mesmo. Por isso, tenho de dar aí os props a essa gente que eles bem merecem. Todos os créditos mesmo. Mais uma Todos vez. os créditos mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Até à próxima, pessoal. Valeu. Olha, o Iron disse, as paredes ouvem-te, estimado. Isso aí
É a frase de Mike Stone. O Mike Stone é que chama estimado a toda a gente. Ok. É estimado. Eu aí estimadíssimos. É isso, estamos aí. Isso é mesmo dialeto até. Já temos um dialeto próprio mesmo.